Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Bruno. E aqui sou eu, Lucas. E hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada de Good Omens, ou Belas Maldições. A série da Amazon, escrita pelo Neil Gaiman, retornou agora recentemente para a sua segunda temporada, depois de muito tempo da primeira temporada tendo sido lançada. E, bom, vamos lá. Good Omens, como eu já disse, retornou agora recentemente para sua segunda temporada pela Amazon Prime Video. É uma série escrita pelo Neil Gaiman, idealizada pelo Neil Gaiman e baseada ali nos personagens que ele escreveu junto com Terry Pratchett em um livro chamado também Belas Maldições, que foi lançado na década de 90, salvo engano. E agora, nessa segunda temporada, ele escreveu uma história nova. É uma continuação que ele disse que ele já tinha pensado ali com o Terry Pratchett como poderia ser, mas que nunca chegou a ser lançada. Nessa segunda temporada, nós vemos ali Aziraphale e Crowley, ainda aqui na Terra, depois de todos os acontecimentos ali, depois de terem evitado sem evitar o apocalipse, porque eles não fizeram nada pra conseguir efetivo ali, pra conseguir evitar o negócio. Mas depois de todo aquele arco da primeira temporada sobre o apocalipse, eles agora estão aqui na Terra, curtindo a vida deles, a eternidade deles, e até que Gabriel, o Arcanjo Gabriel, aparece em Among Us na biblioteca do Aziraphale, carregando ali apenas uma caixa e tal, e completamente sem memória. Então, nesse momento, o Crowley e a Aziraphale, eles vão meio que ter que trabalhar ele para tentar entender o que de acho aconteceu com o Gabriel, enquanto eles meio que protegem ele, tanto do céu quanto do inferno. Lucas, qual é a sua opinião sobre a segunda temporada de Good Omens, ou Belas Maldições? Muito boa. All the world don't know. Cara, a segunda temporada, isso aqui é raro dizer, consegue melhorar todos os aspectos da primeira temporada. Se a gente reclama que na primeira temporada falta Crowley e Aziraphale, aqui a gente tem até demais. E nunca é demais, na verdade. A gente tem de sobra. Se a gente reclama que na primeira temporada não dá pra shippar esses dois, aqui toma casal de anjo e demônio na nossa cara. Então assim, a série consegue de fato evoluir no quesito enredo, no quesito fotografia, elenco. O elenco tá muito bem aproveitado, inclusive é legal essas sacadas da série de pegar os atores que fizeram alguns personagens secundários ali da primeira temporada e trazem de volta, que é o caso da Miranda Richardson, que faz a Jezebel ali na primeira temporada. Ela volta como Shax, que é a demônio que fica no lugar do Crowley. E a gente tem alguns outros personagens que retornam também, fazendo outros papéis aqui, né? E a série, ela consegue evoluir até no quesito de comédia. A gente tem alguns atores que voltam fazendo outros papéis. A gente não tem alguns personagens voltando fazendo... Essa vai ser a minha melhor vigarice. Calma que o doutor tá corrijão hoje. A gente tem alguns outros atores que voltam aqui fazendo papéis de outros personagens também. E até o que o Rafa disse, né? Que se a comédia funciona pra ele na primeira temporada, já visto que ele é chato pra comédia, por exemplo, aqui nessa segunda, comédia é bem mais contida e bem mais centrada, né? Chato pra tudo. E ela consegue ser ainda mais pontual. E eu acho que consegue ser mais certeira até, em alguns momentos. Porque eles não forçam tanto piadas. Tudo bem que na primeira temporada não forçava tanto também. Mas aqui eles não forçam tanto piadas. E quando acontece, é algo mais natural. É algo bem mais corriqueiro, assim, algo que acontece durante o decorrer da série, que acaba nos fazendo soltar arzinho pela boca, vez ou outra, né? Então, assim, eu acho que a série, ela conseguiu evoluir muito mais agora no seu segundo ano, e segundo ano assim, né? Porque demorou bastante pra ser a segunda temporada, né? Então, na sua segunda temporada, né? Conseguiu evoluir e deixa um gancho muito legal por uma possível terceira temporada, que faz a gente ficar bastante ansioso pra ver o que mais que o Neil Gaiman tem pra trazer pra gente agora com a próxima trama. Queria pedir desculpa aí aos nossos ouvintes, que meu amigo está nervoso. Cara, eu tô muito pensativo sobre as vidas e como elas importam e como ninguém quer morrer. Ninguém. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Então assim, cara... Eu não aguento mais! Continuando aqui. Eu gosto muito da segunda temporada, como o Lucas falou. Eu não me recordo se o Rafa falou também. Mas ela se apresenta muito melhor do que a primeira. Ela perde um pouco daquela infantilidade que a gente vê ali na primeira temporada, que é aquele grupinho de crianças. Tudo bem que eles se encaixam ali naquele contexto e tal, mesmo que um pouco exagerado, mas aqui não tem isso. Aqui a gente já vê um romance do Aziraphale e do Crowley, e vê o romance da menina do café com a menina do disco de vinil. Então, tipo, a gente vê ali
um pouco mais do romance do Aziraphale com o Crowley, né? E depois o romance ali, tem um plotzinho tweet, mas eu não vou falar agora, né? Mas eu acho muito, muito interessante como é abordado não só a vida deles atualmente, né? Que tem aquela problemática em si, do Gabriel aparecer ali do nada, sem a gente saber nenhuma informação sobre ele, apenas uma caixa de fósforo, e que ele tava desaparecido e que ele tava contra o Apocalipse, né? Então eu acho que é muito interessante o romance que é abordado nesse... Bruno, você falou que eu tava nervoso, acho que você tá mais do que eu, tá? Cara, você não deixa eu falar, para de escrever essas porra aí, cara. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Pois é, fala mais sobre romance essa segunda temporada e fala de uma maneira muito leve, muito gostosinha. O final, ele é bem emocionante, bem marcante, e eu gosto muito também de como ela aponta algumas situações na Bíblia que o Aziraphale e o Crowley passaram, entendeu? Tanto naquela questão de Jó, que até hoje isso é uma dúvida que fica na minha cabeça, que eu pensaria da mesma forma, que eu acho que muita gente pensa da mesma forma, tem essa dúvida, né? Como eles brincam com esse humor ácido deles em relação a essas passagens na Bíblia, essas histórias que fazem a gente se perguntar, ficar com dúvida, ficar procurando ali como a gente se posicionaria nessa situação. Então eu gosto muito de como eles se posicionam em relação a isso, porque eu acho que muita gente se posicionaria da mesma forma também estando ali, porque eu acho que todo mundo tem dúvida, e é uma coisa muito difícil tu acreditar naquilo que tu não vê, né? Mas, cara, é impressionante como eles abordam isso de uma maneira incrível e bem didática até pra gente. Cara, eu acho interessante realmente como a segunda temporada ela tem uma mudança, eu diria, não drástica, mas significativa de tom. Eu diria que as maiores mudanças pra mim são a sobriedade da trama e a diminuição, como tu falou, a mudança ali da comédia, né? Ela ainda é uma série que tem bastante comédia, só que, como o próprio Lucas falou, é uma comédia bem mais pontuada e muito mais, assim, meio que nas entrelinhas, sabe? São aspectos de comédia e não necessariamente piadas. Eu não sei se deu pra entender o que eu quis dizer, mas são coisas ali que tu vai pegando as piadinhas, que tu vai entendendo as piadas ali no meio, e elas não são muito bem... não parece que a cena inteira é feita para a piada, entendeu? E eu acho isso legal, cara, porque, bom, como eu já falei inúmeras vezes aqui no podcast, eu não sou lá tão fã de comédia, ainda que eu tenha gostado de muitos momentos de comédia da primeira temporada, eu gosto quando a comédia ela tá mais escondida ali, ela tá mais dentro das entrelinhas. No entanto, eu confesso que eu acabei dando menos risada nessa temporada, ou assim, abri menos vezes aquele sorrisinho, ou como o Lucas falou, soltei um pouco menos, assim, aquele arzinho lá pela boca e tal. Enfim, eu acho que nesse sentido, realmente, a série perdeu um pouco, e ela não é tão engraçada quanto a primeira temporada. No entanto, ela ganha justamente nessa questão da sobriedade, de ter uma trama que é muito mais coesa, que acaba sendo bem mais interessante pelo seu aspecto de trama mesmo, de desenvolvimento da história. Não só pela piada e pelo absurdismo, se é que essa palavra existe, dos acontecimentos. Ela ainda é absurda, mas ela é bem menos absurda. E ela é bem mais contida, é um escopo muito menor de história. Tanto que a gente passa muito mais tempo ali naquela mesma rua, naquele café lá, né, onde os personagens se encontram, na própria biblioteca do Aziraphale. Então é um escopo realmente muito mais íntimo. Como a própria história ela se prova ser, né, no final das contas. Ela fala sobre, digamos assim, é uma história sobre amor e problemas institucionais no final das contas, né? E eu acho que ela trata muito bem, ela envolve muito bem essas duas coisas, ela tem uma mensagem muito interessante. E assim, eu entendo muito as pessoas que não gostaram do final. Ou que, sei lá, sentem aquele incômodo do tipo, putz, eu quero que eles terminem juntos e tal. Mas eu confesso que eu acho legal esse final, eu acho interessante, porque teve uma vez que eu ouvi uma frase que eu acho muito legal, se não me engano, ouvi em uma produção audiovisual, que eu não vou lembrar qual foi, que diz assim, que não porque duas pessoas se amam, elas necessariamente precisam ficar juntas. E isso significa que é porque, cara, as duas pessoas podem se amar e ter objetivos diferentes, ter princípios diferentes e tal, e acabar que a existência delas como casal não realmente ser a melhor coisa para as duas. E eu acho muito interessante como a série, ela termina com esse tom extremamente agridoce, até triste, né, no final das contas, mas é muito sobre isso, tipo, o Aziraphale, ele tem uma convicção ali de que ele
pode mudar algo, e ele não necessariamente abre mão dessa convicção. Ao mesmo tempo que o Crowley, ele meio que, naquele momento que ele vai embora, ele fala, é como se ele estivesse falando, eu não vou deixar de ser quem eu sou, porque você quer que eu mude, sabe? Única e exclusivamente, tipo, eu posso te amar e eu quero que a gente fique junto, eu não concordo com a tua escolha, mas se é isso que tu vais fazer, e que tu queres fazer, que tu acha que tem que fazer, então, paciência, mas eu vou ficar por aqui, saca? E, assim, é triste, mas eu acho uma resolução interessante, sabe? Aquela coisa de a gente se ama, mas não é por isso que a gente vai ser obrigado a ficar junto. Não é por isso que um vai abrir mão dos seus objetivos, ou da sua vida, das suas crenças, necessariamente pelo outro. Ao mesmo tempo que eles meio que são gratos, principalmente o Crowley, ele demonstra assim, tipo, cara, a gente viveu uma vida incrível aqui, a gente tinha uma parceria bacana, eu gostaria que isso continuasse, infelizmente não vai rolar, então, assim, é isso. Assim, para eles só parece meio que, de certa forma, querendo ou não, ainda agradecido pelo que eles puderam viver, mas que agora cada um siga seu rumo. Então, eu gosto, cara, eu gosto muito desse final, eu gosto muito dessa discussão, eu gosto muito da forma como a série encerra a sua temporada, né? Parece que realmente vai ter uma terceira temporada. O Neil Gaiman tem soltado, parece que umas declarações dizendo que talvez encerre em uma terceira temporada. Mas pra mim, de verdade, se a série encerrasse aqui, nessa segunda temporada, eu estaria bem satisfeito. É uma conclusão de personagem bem feita, pro desenvolvimento bom também, porque a gente vê não só a diferença de ser um anjo e um demônio, não é só isso que divide os dois em mundos diferentes de certa forma, né? A gente vê que nessa série é o perfeito exemplo de os opostos se atraem. Eles não são atraídos um pelo outro só porque são opostos no sentido de um ser anjo e o outro ser demônio. Não, um tem uma visão completamente diferente do outro, de mundo no geral. O Aziraphale é ingênuo, ele confia nas pessoas, ele acredita no potencial humano, ele acredita sempre na melhora, no melhor dos resultados, independente do que for. E ele sempre opta pela piedade, por mais que ele saiba que às vezes não tem saída, né? Porque ele aprendeu no decorrer da vida, né? Do tempo dele em terra. O Crowley não, é uma pessoa que sabe do potencial humano de fazer merda. Ele, por mais que muitas das vezes ele ceda, e esse é o princípio básico de um relacionamento, muitas das vezes você tem que ceder pelo bem da pessoa que tá com você, ele ainda assim tem os princípios dele. Ele sabe que o mundo é um lugar cruel. E ele sabe que ambas as sociedades, tanto de anjos quanto de demônios, são corruptas de certa forma, né? Eles estão buscando o seu próprio papel, independente de a quem isso vai afligir. Então, assim, eles realmente são dois personagens completamente distintos um do outro, mas que se uniram por um bem maior e pelo acaso do destino, né? De certa forma. E acabaram ficando juntos porque começaram a aprender e a entender como um ao outro funciona, né? E eles começaram a se aceitar dessa forma. Então, assim, é legal porque você começa a entender como realmente o relacionamento funciona. Não tô falando só de relacionamento amoroso. Na série é levado pra esse ponto de relacionamento amoroso mesmo, mas relacionamentos humanos funcionam assim. Cada um tem os seus defeitos, tem as suas qualidades, tem a sua personalidade única. É isso que nos torna humanos. E é isso que ambos, anjo e demônio, começam a entender conforme vão passando o tempo aqui na Terra. Cada um é uma pessoa diferente e pensa por si só. E é isso que faz com que ambos acabem ficando juntos e posteriormente se separando. Que lindo, cara! Então realmente é um final até poético para dois personagens que têm um desenvolvimento e uma história muito bem amarradinha ali no meio tempo. Cara, eu já vejo por um lado um pouco mais embaçado, eu acho que eu diria até. Porque tudo bem que eles têm uma posição oposta, mas eu acho que o ideal dele, a ideia dele é a mesma, que é tipo, cara, não é, existe o certo e errado, mas bora fazer o que a gente acha que é certo, porque a gente sabe que tem um lado ruim, no caso do contexto aqui, e tem um lado bom, só que às vezes o lado bom faz algo ruim e o lado ruim continua fazendo coisa ruim, né, no contexto aqui. Só que o Aziraphale e o Crowley, eles pensam naquela questão mais de empatia. O que a gente pode fazer para ajudar? Se a gente tá aqui, se a gente se envolveu nisso, ou se a gente tem a mesma ideia de não concordar com essa situação, como é que a gente pode fazer para mudar esse mundo, mudar esse contexto? Como a gente pode fazer para mudar essa situação, para que essa situação esteja favorável pra gente? Eu acho que foi isso que uniu ele, meio que, pô, tu tá pensando assim também,
que eu acho que não seria dessa forma e o plano de Deus deveria agir? Pô, eu acho. Então bora trabalhar pra gente achar é certo, porque o Aziraphale e o Crowley, parece que eles entendem a humanidade pelo tempo que eles convivem com eles, com os humanos no caso, por tanto tempo que eles estão juntos aqui na Terra. Então parece que eles entendem a humanidade, quanto que o lado dos demônios, quanto o lado da santidade dos anjos, eles não têm esse convívio. Eles simplesmente acreditam em qualquer coisa que eles falam, porque eles evitam estar com os humanos, eles evitam o convívio, eles evitam conhecer a espécie e acaba ficando aquela ignorância de achar que, bora fazer isso porque vai ser bom pros humanos. Mas peraí, tu não perguntou pros humanos se isso ia ser bom pra eles, entendeu? Ou então, bora fazer isso porque já deu, já acabou pros humanos, acabou o tempo deles, a gente tem que resolver a nossa guerra e os humanos vão ficar no meio, entendeu? Tipo, não tem a opinião dos humanos, é simplesmente que seja feita a sua vontade, amém, entendeu? Então tem todo esse problema na série, tanto que é meio contado no final e aparece ali uma figura como se fosse o porta-voz de Deus, e ele oferece pro Aziraphale a promoção de Arcanjo Supremo ali, e o Aziraphale simplesmente aceita, achando que isso seria uma coisa boa, que ele poderia mudar o sistema por dentro, né, que ele poderia tentar fazer a diferença, mas ele vai acabar sendo só mais uma peça naquela engrenagem, porque os planos de Deus é o caminho certo ali naquele momento, e são como é que eu posso dizer? Na questão de trabalho dos anjos, eles não podem ser mexidos, entendeu? Então, se eles não tiverem ali na Terra o Aziraphale e o Crowley pra tentar resolver a situação, pra tentar salvar o povo, não vai ter ninguém por nós, entendeu? Então vai meio que acabar ali no Apocalipse. Então eu acho que eles meio que ficaram juntos, não só por eles serem opostos, mas por eles terem o mesmo pensamento. Cara, tu tá achando isso certo? Não, eu não acho isso certo. Então, bora tentar fazer do nosso jeito, bora tentar fazer do jeito que a gente acha que é correto, porque eu acho que a humanidade ficaria melhor dessa forma. Então tem esse ponto também pra puxar da série. Já no quesito do final, eu acho que é o seguinte, pra mim, por exemplo, né, já dando spoiler aqui, se você chegou até aqui e acha que ainda não tomou spoiler, já fica o aviso, já meio atrasado, mas vamos dar muitos spoilers, já estamos dando, vamos dar mais ainda. Obrigado, amigo, você é um amigo. No final, Gabriel... Vai dar mais aí, né? Vai dar mais. No final, Gabriel termina com o demônio Beelzebub, né? O Lorde Demônio Beelzebub. E eles viram um casal e fogem. No meu ponto de vista, tá? Vou trazer polêmicas aqui em linha direta. Foi uma desistência de ambos. Ambos desistiram de tudo. Não só das lutas e das causas deles, como da sua própria vida, entre aspas. Eles vão viver em um canto isolado e dane-se o que for acontecer. O que resolverem, se decidirem explodir o mundo que eles estão com eles dentro, dane-se. Então, tipo assim, o Aziraphale e o Crowley, eles tinham a possibilidade de desistir também, né? Ir pra Nova Ômega, Nova Andrômeda, algum lugar assim, né? Um planeta assim que o Crowley sempre fala, né? E o Crowley queria isso. Praticamente queria optar por isso. Já o Aziraphale, não. Ele ainda tem esperança que pode fazer um bem maior. E a gente vê na primeira temporada que não importa eles ficarem na Terra. Eles não têm poder pra mudar nada. Não vai adiantar o que eles vão fazer. O bem maior e, entre aspas, o plano infalível, o plano inefável, o plano supremo, qualquer um dos planos vai acontecer querendo eles impedir ou não, porque eles não têm poder pra isso, eles não têm nem conhecimento das coisas que estão acontecendo, eles não estão nem por dentro das coisas. E, por exemplo, o plano que a gente vê, o que o Metatron fala, né, da segunda vinda, se o Aziraphale não estiver ali dentro, e queira eu estar certo, na terceira temporada, o Aziraphale vai se tocar que tá fazendo merda, e vai continuar lá dentro como um agente duplo, digamos assim, né? Pra trabalhar, dando informações pro Crowley na Terra, pra que eles possam combater juntos, cada um nos seus postos, um plano da segunda vinda, digamos assim, né? Plano do Apocalipse 2.0. Então, assim, eu acho que o Aziraphale, ele ainda tem esperança de que pode fazer algo, e eu acredito que agora ele tem entendimento de que ele precisa ter poder, ele precisa ter um posto pra estar a par das coisas que estão acontecendo e ter como agir quando isso acontecer de fato. Cara, eu vou até trazer uma questão ainda na temática do amor e tal. Uma outra questão também que eu acho interessante é o trabalho do romance das duas personagens femininas, eu não vou lembrar o nome delas, mas a do café e a dos discos.
Bora deixar dessa forma. Eu acho muito legal como a personagem ali que trabalha no café, ela tem aquela coisa meio do relacionamento tóxico, mas ela não sai daquele relacionamento, né? Ela não larga aquela pessoa, parece que ela meio que depende emocionalmente daquela pessoa. E a pessoa ali dos discos, né? A mulher que fica ali na loja dos discos, ela é apaixonada pela outra, só que assim, ela também não consegue chegar na pessoa direito, ela meio que se sente acanhada e tal. Ela também tem um respeito por ela, né? Pelo fato dela estar num relacionamento. E ao mesmo tempo que ela percebe assim que ela meio que se sente sozinha, ela é aquela pessoa meio que idealista, assim, pô, ela vende discos, ela tem aquele apego emocional pela loja, porque era da avó, da bisavó dela, uma coisa assim. Então, querendo ou não, quando a gente vê esses dois personagens, elas também são bem opostas. Uma é mais acanhada, não fala muito, é mais apegada ao passado. A outra já tem um café que chama Café ou Morte, foda-se, entendeu? E aí, tipo, ela fala na lata, ela é atrevida, ela é ignorante até em muitos momentos e tal. E elas são bem diferentes também, mas elas acabam se aproximando de alguma forma. Mas assim, ao mesmo tempo, o final delas também não é necessariamente junto. É uma coisa que, tipo, a personagem que é a Morena, né, que é a do café, ela fala sobre, tipo, ó, não significa necessariamente que agora eu terminei, ou tipo, que meu relacionamento terminou, que eu automaticamente vou ficar com essa pessoa. Eu tô quebrada. Eu acabei de sair de um relacionamento, eu preciso sofrer primeiro, eu preciso me curar primeiro, e se essa pessoa estiver me esperando aqui, aí sim a gente pode ver onde é que isso pode dar, entendeu? E eu acho isso muito interessante primeiro, porque tem aquela coisa da responsabilidade emocional, né? Tipo, tu não destrói uma coisa e sai de lá em pedaços pra querer que outra pessoa junte os pedaços por ti, sabe? Não é trabalho da outra pessoa fazer isso, é o teu mesmo. Claro, outras pessoas podem ajudar, mas você não pode delegar isso, essa função única e exclusivamente pra uma outra pessoa, sabe? Principalmente uma pessoa, digamos, que estaria entrando nova na tua vida. E é muito interessante também o fato dela meio que deixar claro que essa pessoa, por mais que ela me ame hoje, por mais que ela goste de mim hoje, ela não é obrigada a ficar me esperando. Ela tem a vida dela, ela pode viver a vida dela. Então, cara, são aspectos, assim, de relacionamento, de amor, onde a série, ela trabalha o amor e ela trabalha sobre 3 perspectivas diferentes que são muito interessantes. A perspectiva do Beelzebub e do Gabriel, que, pô, exploda-se tudo, eu me importo em estar junto com você e vamos pra longe e foda-se tudo. A perspectiva de outros dois que eles entendem que se amam, entendem que já viveram muita coisa juntos, mas que naquele momento os caminhos deles não estão se encontrando mais, e um caminho, tipo, a perspectiva de outras pessoas que acabaram de se encontrar, que entendem que podem construir algo juntas, mas que talvez ainda não estejam preparadas para isso naquele exato momento, mas que podem vir estar em algum momento. Então são 3 perspectivas bem diferentes, muito bem trabalhadas e principalmente muito bem encerradas, porque uma coisa que a gente comentou na primeira temporada é que ela tinha um bom início, ela tinha uma barrigada ali no meio, mais cansativa, principalmente por causa das crianças, e até ali um pouco por causa do Pucifer e tal, e o final era muito bom. E essa daqui, de novo, o primeiro episódio é bem bom. Pra mim, o meio, ele não é tão barrigado quanto foi o dos outros, o da primeira temporada, perdão, mas eu acho ele um pouco mais estável, tipo, acho que ele é um pouco mais mediano. E aí, cara, os 2 últimos episódios, especialmente o último, caralho, que episódio, assim, o último episódio, pra mim, é o melhor da temporada não, mas da série como um todo, até agora. E assim, ela encerra lá no alto, cara, ela encerra muito bem tudo que ela se propõe, sabe? Então eu acho muito legal, realmente, esse trabalho, e assim, eu gosto das revelações também, né? Porque a série, ela vai trabalhando essa espécie de mistério. Claro, ela tá muito mais focada ali em trabalhar esses sub-arcos ali, digamos, porque o arco, digamos, principal é o mistério, né? Mas tem esse subtrama justamente do amor e tal, da guerra dos anjos entre os demônios, na verdade nem entre a guerra deles, mas sim os dois buscando ali, procurando o Gabriel e querendo chegar nele antes e tal. E ela vai trabalhando essas 2 coisas mais fortemente, e esse arco do mistério, ele vai puxando tudo isso, mas ele é realmente resolvido e focado nele, assim, mais nesse último episódio, né? No penúltimo e no último episódio, que é onde a série, ela vai encaminhar para encerrar ele, trazendo mensagens muito legais e encerramentos, assim, excelentes, cara. De verdade, eu acho que as 2 coisas, como eu disse, assim, é uma temporada de amor e problemas institucionais, e acho que as 2 coisas são bem trabalhadas. Uma de uma forma bem mais dramática, e a outra da parte dos problemas institucionais de uma forma bem mais piadista, né? E mais engraçada. Então, cara, as 2 eu acho que funcionam muito bem. Ainda que uma impacte mais, assim, tem uma temática e um impacto inerente maior do que a outra, mas acho que as 2 questões são muito bem realizadas. Parece que a série dá uma, entre aspas, barrigada ali no meio,
porque o Neil Gaiman tenta brincar com a nossa cabeça com esses falsos mistérios. Ele dá um quebra-cabeça pra gente, né? E parece que ele embaralha as peças, só que não é o quebra-cabeça da imagem que ele nos deu. Vamos supor, a gente tem uma imagem ali do quebra-cabeça e ele dá peças de outro, nada a ver com a gente. Por exemplo, tem aquele fato de Jó, né, toda aquela lore de Jó, o que tem a ver com o mistério, e tu começa a pensar, caramba, o que tá acontecendo? O que tem a ver o negócio que aconteceu lá com o Jó, o que tá acontecendo com o Gabriel agora? Fica se perguntando nisso. E ao mesmo tempo, tem a caixa de fósforo da do ressurreicionalista lá, ressurreitador, sei lá o nome, enfim, não lembro. Ressurreicionista. Ressurreicionista, isso aí, pode ser também. Que era um cara que tinha a ver com roubo de cadáveres lá atrás, que era um médico que estava estudando sobre melhorias da medicina, etc, né? Enfim, e fizeram um bar em homenagem a ele. E tem a ver com a caixa de fósforo que tava com o Gabriel, que acabou esquecendo no céu. Tu fica, caramba, tu fica tentando montar esse quebra-cabeça durante toda a série. Irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Então, assim, a série vai montando esse quebra-cabeça para no final não ter nada a ver de fato. É legal, é divertido e tudo. Mas parece que vai fechar sem um final de fato. Quando tu chega no último episódio, tu fala, pô, mano, eu tô no último episódio, 50 minutos. Não é possível que vão conseguir explicar tudo nessa merda de último episódio, pô. Mas realmente consegue explicar e faz de uma maneira muito legal. Mas eu acho, cara, que eu vou ligar tematicamente essas histórias com o que o Bruno citou sobre essa ligação que o Aziraphale e o Crowley, eles têm com a humanidade. A primeira temporada, pra mim, quando ela traz essas histórias passadas, ela tem muito de brincadeiras e piadas, mas ela também traz muito pra mostrar a construção da amizade desses dois. As histórias passadas dessa segunda temporada também constroem isso, mas eu acho que muito mais do que isso, elas vêm pra construir o entendimento do mundo, né? O entendimento do que é ser um ser humano por parte desses caras, por parte desse anjo e desse demônio, sabe? É as mudanças deles. Tipo, a gente vê isso de uma forma muito pontual na primeira temporada, muito pontual no sentido de que, como eu falei, é mais focado na relação deles e não necessariamente nas mudanças emocionais, ainda que elas existam ali no meio. Nessa não, eu acho que essas histórias que são trazidas são muito mais para pontuar as mudanças emocionais e de visão, de perspectiva de mundo que eles tiveram. Afinal, a gente vê o Aziraphale finalmente cedendo a primeira tentação, digamos assim, que é comer ali aquela carnezinha. Depois, cara, tem mais alguma coisa que me fugiu agora da cabeça, mas que ele também entende pela primeira vez. O Crowley também meio que fazendo ali, tipo, indo de encontro a uma regra, né? Fingindo que, na verdade, está executando, porque, pelo que parece ser a primeira vez também. Então... o Aziraphale deixa depois eles irem atrás do cadáver e tudo, deixa desenterrar pra vender pro cara. É exatamente isso aí que eu tava tentando lembrar, tinha me fugido da cabeça. Exato, então tem todas essas transformações e eu acho que, claro, favorece pra gente passar mais tempo com esses personagens ainda e entender ainda mais a ligação deles, mas que já tinha sido bem estabelecida na primeira temporada. Mas acho que além disso, se relaciona tematicamente com a obra e com as decisões finais dos dois, e é justamente a percepção que eles têm sobre a humanidade e como eles se relacionam, né, com essa humanidade. Então, eu entendo isso daí, só que eu acho que a série peca nessa segunda temporada apenas nisso, coisa que a primeira temporada soube fazer e nessa segunda não. Por quê? Na primeira temporada, a gente tem realmente esses flashbacks do passado dos dois pra desenvolver a humanidade deles, pra desenvolver o relacionamento dos dois. Nessa segunda temporada, tudo bem, eu entendo que seja pra desenvolver relacionamentos e desenvolver o próprio personagem como um todo, como casal e como individual. Só que a série tenta fazer um bait na gente, tenta jogar com a nossa mente. Como, por exemplo, nas cenas de Jó, os primeiros flashbacks, de fato, diretos da cena de Jó, começam quando o Gabriel cita aquela frase, né? Ah, não vou lembrar agora de cabeça agora, mas enfim. Tipo assim, Deus mandou eu fazer, eu vou fazer, etc. E aí o Aziraphale até cita, né? Foi o que você disse naquele dia. E aí ele começa a se lembrar da cena de Jó. Então, tipo assim, parece que o mistério da trama principal ali de Gabriel ter perdido a memória e parar lá, tem a ver com isso de Jó. Da mesma forma que a caixinha de fósforo que é encontrada no céu tem a ver com o bar do ressurreicionalista lá, eu não vou saber toda hora esse nome, que tem a ver com um cara que roubava cadáveres, e aí começa todo o flashback contando a história, sabe? Eu acho que pra mim não precisa ter essas ligações, esses clickbaitzinhos da vida dentro da trama principal. Eu acho que a trama principal é bem fechadinha. Não precisa você fazer todo esse arrodeio em volta se no final não vai precisar de nada disso, sabe?
tem como fazer igual a primeira temporada, só mostra o flashback ali, fora de contexto mesmo, sabe? Como a gente viu mesmo aquelas cenas de Shakespeare lá na primeira temporada, e eles depois se encontrando no parque. Não teve um motivo pra ter aquilo que tinha a ver com a trama da história principal do Apocalipse. Entende? Então, assim, essa temporada eu acho que ela peca apenas nisso, nessa tentativa de ligação pra fazer um falso mistério pra gente, pra no final não ter nada a ver com isso no final da temporada, sabe? Mas é legal, é bom, realmente desenvolve bem o relacionamento dos dois, o amor, a humanidade, etc. O único problema é esse mesmo. O problema é que tu é chato, cara. Tu não vê as coisas do jeito legal, foi mó legal essas 2 cenas que passou, tanto da criação do universo quanto das tentações de Jó. Porque além delas fazerem e passarem pra gente aquele humor ácido, como eu falei, elas fazem a gente pensar, porque a gente tem os mesmos questionamentos. A gente chega... Pô, eu acho, pra mim, esse é um dos maiores questionamentos que eu tenho em relação a Jó, que não faz sentido tu desistir de tudo que tu tem, porque Deus vai te dar o dobro e tu vai perder, tipo, eu vou perder minha mulher aqui. E olha que a série amenizou, tá? Porque até onde eu sei, a mulher de Jó também abandona ele. Eu vou perder minha mulher aqui, vou perder meus filhos aqui, e eu vou continuar adorando, vou continuar louvando, porque eu vou ganhar tudo em dobro e tudo novo, entendeu? Tipo, porra, isso é muito ruim, cara. É tipo, destruir tudo o que tu construiu com a tua família, com a tua esposa, com teus filhos, toda aquela relação, todo aquele carinho, todo aquele afeto, por uma aposta boba, porque é isso que todo mundo pensa. Foi só uma aposta boba, entendeu? Então, tipo, cara, não tem como. Então, além da série fazer a gente pensar com esses humores, além da mostra que nem todo mal é só mal e nem todo bom é só bom. Todo mundo pensa, todo mundo critica, todo mundo questiona, e é assim que o ser humano é. Cara, e trazendo essa deixa do Bruno, é justamente o ponto que eu quero tratar aqui. Enquanto na primeira temporada, eu e o Lucas, a gente comentou que a série, ela não se tentava se meter o dedo na ferida, ela não se comprometia muito em ficar trazendo assuntos espinhosos. Essa segunda temporada, o Neil Gaiman meteu o pé na jaca, assim, velho. Eu acho que era o Terry Pratchett que dava uma equilibrada no bagulho, entendeu? Porque, claramente, cara, ele mete o pé na jaca. Cara, essa história de Jó é, tipo, muito corajoso de tu trazer. Porque, realmente, eu acho que das histórias bíblicas, se não é uma das mais controversas, né? Uma das que mais vai causar discussões, e é a história, com certeza, que mais vai causar rebuliço, cara, quando for discutida. Mesmo, eu acredito que mesmo dentro da comunidade religiosa e cristã, imagina fora dela, para as pessoas que não são cristãs ou que não têm a Bíblia, né, como instrumento de guia, né, da sua vida. Então, cara, deve ser, assim, é uma série, uma temporada que é muito, muito mais polêmica do que a primeira. Isso sem dúvida. E assim, eu achei corajoso. Eu achei corajoso porque a chance de desagradar nessa temporada é muito maior do que na primeira, de verdade. Ainda que eles continuem, tipo assim, os realizadores, o Neil Gaiman, no caso, ele continua meio que, assim, se evitando falar muito de Deus. Ainda que, claro, a história de Jó envolva Deus, a figura divina, né? Mas eu acho que, de modo geral, ele segura muito, ele brinca com tudo. Mas, cara, deixa Deus lá, tipo, o que é trazido, tipo assim, ó, foi isso aqui que tá na Bíblia, meus queridos, eu só trouxe de acordo com o que tá na Bíblia, e ele brinca com o resto, mas deixa o que Deus fez ou deixou de fazer do jeitinho correto lá e tal, entendeu? Então esse questão ele evita, mas é uma temporada bem mais polêmica. E assim, pra encerrar meus comentários, é só fazer citação do quão bem os dois personagens principais estão de novo, né? Os dois atores principais. Eles são a alma da série, realmente. Eles estão, de novo, arrebentando aqui. Eles estão muito, muito bem. Inclusive, eu ia até citar, falando sobre Deus, né? Que o recurso da narração de Deus foi tirado, né? Nessa segunda temporada. A gente não tem mais um narrador por fora ali, falando sobre a história e tal, e nos guiando, como a gente tinha na primeira temporada. E falando sobre os personagens principais, finalmente o beijo, né? O beijo saiu, achei que não ia ter, a série tava se contendo bastante nisso. Eu acho até que é um outro quesito polêmico também, né? Principalmente da gente falar, de um dos Lordes de Inferno, de Beelzebub, e um dos maiores arcanjos da hierarquia dos anjos do céu, Gabriel, juntos também já é uma baita de uma polêmica também, né? Isso daí pode ofender muitas pessoas. Eu, particularmente, não me sinto ofendido nem um pouco, mesmo sendo cristão, mesmo sendo religioso. Eu acho que ficção é ficção, uma obra, a gente tem que analisar independente dos nossos parâmetros religiosos. Claro que não seja ofensivo nem nada, né? Que não seja agressivo a sua
perspectiva, o seu ponto de vista, etc. Mas enfim, cara, eu gostei bastante da segunda temporada. Eu gostei bastante do desfecho de todo mundo. Como o Metatron foi incluído na história de vez agora também, né? Ele aparece agora como personagem secundário. Provavelmente vai ser um personagem do elenco principal numa terceira temporada, caso tenha, né? E como ele aparece ali no café, né? É engraçado até que ele mesmo faz uma piada assim, diluída no meio da trama, né, no meio do diálogo, que ele chega na fila do café e o nome do café é Me Dê Café ou Me Dê a Morte. E ele chega pra pedir, ele fala, alguém já pediu a morte? Nem a mulher dona do café entende, né? E ele aparece ali pra deixar o plano ali com os meninos no final, né, dar o plano pro Aziraphale. E ele dá a oportunidade do Aziraphale chamar o Crowley. E a gente vê que, entre aspas, existe uma esperança pro Crowley, né? Não só pro Crowley, mas pros outros demônios. A gente vê que tem, entre aspas, uma cura demoníaca. E os demônios podem voltar a ser anjo. Isso é um recurso aí que talvez possa ser usado posteriormente numa terceira temporada até. Mas é legal a gente saber isso. Sim, e assim, cara, essa cena quando o Metatron fala isso, tu vê como a primeira temporada mudou, né? E como a segunda temporada mudou em relação à primeira. Porque eu acho que se fosse na primeira, quando ele fala isso, ou antes disso, alguém ia chegar pedindo morte e ia morrer de uma forma muito escatológica, assim, lá naquele café, entendeu? Eu fiquei meio que esperando isso acontecer em certo momento. Então, a gente vê realmente como tem um pouco de mudança. Porque eu acho que se fosse na primeira temporada, isso provavelmente aconteceria. Realmente. Enfim, pra encerrar, eu vou deixar minha nota aqui também já. Quer dizer, também não, né? Ninguém deu nota ainda, né? Mas eu já vou deixar a minha aqui de antemão. Cara, Já eu dormir? mas eu vou deixar minha nota aqui encerrando meus comentários. Eu vou dar pra essa segunda temporada da série uma nota. Eu vou dar uma nota 9 pra essa segunda temporada da série. Eu acho que ela é muito boa. Tem uns pequenos defeitos aqui e ali, né? Como eu falei, essa trama aí, ela não ser tão... Trama principal, tramas secundárias, sabe? Parece que o New Game, ele tenta enrolar tudo ali, tentar juntar tudo, né? Pra ser coerente, mas acaba que, pra mim, não ficou tão coerente essa ligação de todos os acontecimentos passados e presentes na série. Inclusive, fica até um mistério no ar, né, sobre as duas personagens secundárias ali, né, a da loja dos livros e da cafeteria. Por que que elas meio que são humanas especiais? Loja do livro? Da loja de discos, não, perdão, da loja de discos, sim. Elas são humanas especiais, de certa forma, né? Elas têm um quê a mais acima dos outros humanos e não é explicado em momento algum o que acontece com elas. Não sei se são personagens que irão voltar, mas até o momento elas são uma incógnita que ficaram na série. Não foi dado tanto tempo, eu achei que foi o tempo necessário de tempo pra elas, tempo de tela pra elas, mas ficou uma incógnita ali, parece que faltou algo a mais no roteiro ali pras duas personagens. Então por isso uma nota 9, não vai chegar na perfeição do 10. Cara, eu vou dar uma nota 9,5 só pra tretar com o Lucas e dizer que a série é boa, assim. É claro que nem tudo é perfeito, né? A gente pode ver coisas boas aí que tem vários defeitos, até mesmo como o Lucas aí de exemplo, cara, é mó legal e é cheio de defeito. E é isso, cara, a série é muito boa. Ela perdeu um pouco daquela parte da sessão da tarde, teve na última temporada, e deu uma alavancadinha assim, dava pra passar na tela quente, entendeu? Então, eu acho que agradou todo mundo, e se desagradou foi poucas pessoas, e ela passou uma imagem muito boa do amor, que a gente pode conhecer o amor em qualquer lugar, ou de onde a gente menos espera. E eu acho que a mensagem que ela passou foi boa demais. Cara, pra mim, essa segunda temporada, ela vai receber uma nota 8,5. Eu acho ela um pouco melhor do que a primeira, justamente porque ela é um pouco mais sóbria e tal, não tem diversos probleminhas ali que a primeira tem. No entanto, eu acho que ela não... Assim, apesar de todos os elogios que a gente teceu, teve certos momentos que a história, pra mim, ela deu uma desacelerada que me desconectou. Tipo assim, eu não tinha meio que aquela enorme vontade de, meu Deus, eu preciso voltar pra saber o que tá acontecendo e como é que vai encerrar. Eu acho que tu volta realmente porque os dois personagens principais, eles são muito bons. E é isso, eles continuam sendo o motor da história, o motor da série, sabe? E tu tem tanto apreço e apego por eles que tu volta muito por conta deles. Mas teve um momento ali no meio que a série, pra mim, ela deu uma desaceleradinha que dá uma leve desanimada. E, enfim, alguns probleminhas aqui que eu já citei também, como, por exemplo, eu falei, é uma série de comédia, querendo ou não, apesar dela ter puxado bem mais pro drama, então, assim, eu acabei não achando tanta graça dessa vez, foi bem mais polêmica e tal. Não que a polêmica tenha problema, né, mas ela não conseguiu ser tão engraçada pra mim. Teve segmentos ali que eles parece que foram feitos pra serem mais engraçados e também não funcionaram tanto. Por exemplo, o segmento ali dos zumbis,
que, tudo bem, novamente, tem ali uma construção novamente da confiança, da relação de confiança dos dois, né, que é muito reforçada ali, mas também tem um aspecto muito de ter a piadinha, e eu acho que pra mim não funcionou tanto. Então, como as piadas não funcionaram tão bem e teve esses momentos que me desconectaram um pouco da história, né, que desaceleraram um pouco, assim, eu dou uma nota 8,5, mas ainda acho realmente uma trama mais bem azeitada, mais bem realizada, principalmente o final. Cara, se fosse só o final, eu diria que só o último episódio pra mim é nota 10. O último episódio é nota 10, mas os outros, assim, eles dão uma barrigadinha ali, tem uns problemas, então fico com um 8,5, que já é uma ótima nota, inclusive. É isso, galera. Nós vamos ficando por aqui com mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar no nosso conteúdo. Estamos disponíveis no Instagram, fornecendo as notícias e datas de lançamento dos nossos próximos episódios. Estamos aí no YouTube, no Spotify, no Amazon Music. Nos procure por lá, Triângulo Nerd ou Triângulo Nerd Podcast. Nos encontramos no próximo episódio. Aquele abraço e até a próxima. É isso aí, galera. Um grande abraço com o Gudomes. Fique com Gudomes, que... Com o Gudomes. Valeu, galera. Até a próxima. E assim como o Crowley e a Aziraphale entenderam, entenda você também. O ser humano, ele não quer realmente morrer. Tchau, tchau. Ok.